brincadeira. Vocês já sabem que as perguntas da caixinha são uma marca de conquistadores, né? Tá bom. Aí assim, ó, o Ben tem um montinho das perguntas que vai fazer pro Nick. Ixi, E o Nick brother. tem um montinho das Olha perguntas. só, vai ser uma experiência incrível Vai também. fazer pro Ben. Irado. Ó, reparem que tem uma ordem, tá? Tem que ser na ordem Aqui certa. na frente- Mas Isso. eu vou ler a 1, aí ele vai ler a 1. Isso. Aí eu vou ler a exatamente. 2, ele vai ler a 2. Manda bala. Vamos lá. Ixi. O que você quer ser quando você crescer? Ai, velho. Nossa, o que eu quero ser quando você crescer? Eu acho que seria massa ser um resgatista boladão, assim. Ter um treinamento médico ali, um treinamento de sistema massa e viver da escalada e no tempo off ser resgatista, mano. Especificamente o SAR, que você tá... É, um resgate técnico que mistura a escalada com o mundo médico, assim. Né? Ser um enfermeiro, uma parada assim, não sei se me motiva muito. Mas ser um cara específico ali, seria massa, né? De fazer o resgate tipo águias, assim, de helicóptero, essas coisas mais técnicas, assim. Acho que isso é uma carreira, uma parada, assim, que eu acho a coisa mais louca do mundo, assim. Tá, vamos lá. Olha, velho. Olha. O que você gostaria que tivessem te contado quando você tinha 22 anos? Eu acho que indo para Yosemite eu contei minha história de forma natural, porque eu sei de Yosemite já desde que eu comecei a escalar. Sempre busquei muita informação sobre o vale. Então, assim, livros, essa naturalidade, intuição que eu sempre tive, que eu queria estar lá, como eu acredito que eu já tive lá em vidas passadas, né? Eu acredito que me foi contada essa história e eu meio que segui atrás desse caminho de estar lá. Então, eu fui contado de alguma forma desse lugar, que esse lugar existia, e não necessariamente eu cheguei lá. Realmente foi que alguém me falou assim. Eu sempre tentei ouvir meio que a voz do invisível, assim, e seguir minha intuição. Vai, Nick. Vamos lá. Se você encontrasse o gênio da lâmpada e tivesse direito a um pedido, qual seria? Já sei. Né? Acho que voar, né? Seria de voar, né? Imagina poder escalar e não cair, né? Ia ser, eu acho que assim, seria uma... Não, então, pode ser uma resposta mais profunda também, né? Porque um gênio da lâmpada... Deixa eu abrir aqui de novo, só para ter... Gênio da lâmpada, se tivesse direito a qualquer pedido... Aí eu acho que eu escolheria uma parada mais humanitária, assim, né? De, tipo, parar o aquecimento global, para ter uma coisa mais... para conservar o nosso planeta. Exato. Se eu pudesse fazer um pedido, assim, qualquer pedido... Aí eu teria umas ideias meio loucas pra falar, assim, meio isso. Mas se fosse uma parada pra mim, assim, um pedido meu, seria de voar. Sim. De voar, com certeza. Não, você tem um pedido de um gênio, você tem que escolher entre uma coisa ou outra. Agora, se eu tinha que escolher agora... É voar. É voar. Voar. Seria mesmo. Na hora o planeta vai acabar. Vai dar merda de qualquer jeito. Né? Vamos aproveitar a vida, né, Ben? Voar Sem querer ser muito enquanto hipócrita com essa romance. Não, tinha que falar uma pergunta mais bonita, né? Regras servem para serem quebradas. Aí você falou, gostei. É simples assim, né? Mesmo. Serem quebradas. Eu acho que eu sempre tentei respeitar, né? Humanamente, quando a gente fala de uma forma humanitária com as pessoas, o respeito vem primeiro de tudo. Mas a gente é ser humano falho, né? Vivendo essa experiência terrena. Mas eu acho que quando vem com a parada da escalada, de regras que colocam pra gente, pra parada de superação, eu quebrei várias delas. E eu acho que eu sempre respeitando muito a parada do conhecimento, né? Pra gente não se colocar em
situações que a gente está arriscando a nossa vida sem muito... sendo careless com a nossa vida. Mas eu acho que respondi bem, assim. Para serem quebrados mesmo. Né? É você. Quando tiver medo... Vixe, é pra responder como isso aí? Quando tiver medo... Vai de bate pronto mesmo. Então, né? Eu acho que quando eu tiver medo... Deixa eu responder. Quando eu tenho medo... Muitas vezes eu paro pra pensar se o medo é real ou não. Sacou? Tipo, esse é o meu quando eu tô adrenado, né? Eu fico adrenado bastante. A galera pensa assim, porque eu escalo móveis, escalo as paredes, que não tem medo muitas vezes, né? Mas sempre tenho medo. Sempre. Eu sou meio cagão mesmo. Eu sou mesmo. Tipo, tenho medo das paradas grandes assim. Mas eu acho que aí eu sempre consigo controlar. Tipo, tá bom, eu tô com medo, mas eu tô encordado. O brother tá na SEG e não vai dar nada. Né? É tipo um medo real contra um medo tipo, pô, tô no topo de uma parede e vou morrer, né? O pensamento de quem não conhece o sistema. Que era o meu pensamento do comecinho lá. Né? Que era tipo, não sei fazer, pode dar ruim a qualquer segundo. Hoje em dia eu sei, mas sei o sistema, sei como funciona, né? Tudo assim. É difícil. Se eu for ficar com medo, e medo mesmo, é porque eu fiz uma coisa errada, né? É porque eu dei mole de um jeito assim, ou porque tem um risco imitigável, assim, na Patagônia da vida, passando embaixo de um Serac, fazendo um rapel bizarro lá, sim, eu tô com medo, mas aí é tipo, não tem o que eu fazer. Sentir medo não vai ajudar em nada. É sair daqui. Eu acho que é ficar ligado ali nos riscos, tá ligado? É gerenciamento de risco. Tem hora risco que dá pra mitigar. Tem hora que você vai ter que falar assim, bom, eu tô passando um pouco aqui, mas se também não tomar essa atitude e sabendo do risco, o medo, acho que ele é importante no paraquedismo, no esportes de ação e até no dia a dia. No dia a dia, né? Quando não souber o que fazer... Putz, quando não souber o que fazer... Pô, eu vou tentar aprender... né? Procurar informação para saber como conseguir. É um salto que a gente faz no desconhecido que também a gente tem que saber como que a gente vai chegar sem muito mais uma vez colocar a vida em risco sem necessidade. Mas que eu acredito que todo ser humano é capaz de qualquer coisa. A gente é realmente saber quebrar isso em fases e metas que todo mundo consegue, né? É querer mesmo. É o poder mesmo. Do querer. Isso eu aprendi. A arte de perguntar, né, velho? Tantos mentores assim, né? Tipo, pô, eu não sei o que fazer. Será que eu vou ser orgulhoso ao ponto de ficar quieto? Não, vale a pena chegar no brother e falar, não sei fazer isso. Como que eu faço? Como que eu faço, né? E muitas vezes é mais fácil do que você descobrir na sua, né? Por isso que é até bom ter amigos, mentores. E tem coisa que você vai ter que descobrir sozinho, né? Mas se você tiver alguém para te falar, para te ensinar, para te dar isso que é bom de ser jovem, esse toque. Cheio dos coroa aí mostrando para nós. Coroa teu cu. Eu chamei de veterano. Veteranos, né? Ia ser legal, mas aí você vem e pô, mas tem uma disparidade ali, velho. Olha.